Escárnio. Flamengo é sacaneado pro jogo contra o Palmeiras. E ó, tem óculos da teta, vocês podem ter certeza disso. Contratação confirmada, várias outras notícias do Flamengo. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, após garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo se apresentou normalmente ao CT no Indrubu na manhã desta segunda-feira, dia 22, e deu início à preparação para o duelo, para o confronto contra o Palmeiras. Domingo, às 4 horas da tarde, uma das partidas mais importantes da temporada do Flamengo. Fora de casa, na casa dos caras, no Allianz Parque. E ó, o discurso é: vamos entrar para ganhar. É isso que se fala dentro do CT Ninho do Urubu. Eu falo isso aqui no canal também. Os caras não são imbatíveis lá dentro, coisíssima nenhuma. Estão vencendo, são capazes, estão na primeira colocação do Campeonato Brasileiro com mérito na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, da Libertadores com mérito também, se você pegar a classificação geral. Entretanto, já deu vários vexames jogando lá, dentro da sua casa. Inclusive, no passado, o Flamengo eliminou eles lá, dentro da casa deles, evidente, vencendo por 2-0 no Maracanã, perdendo por 1-0 fora de casa para o Palmeiras, e o Flamengo empatou no Campeonato Brasileiro também jogando lá. Aliás, se buscar o retrospecto só Campeonato Brasileiro, desde 2017 o Palmeiras não consegue uma vitória em cima do Flamengo em seus domínios. Então tem que se agarrar nessas coisas aí para que o Flamengo consiga um bom resultado, um resultado positivo jogando lá dentro. Os próximos compromissos do Flamengo são apenas 3, antes da parada para o Mundial de Clubes. Parada para os outros clubes, né? Para Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, é correria, é jogo de Mundial de Clubes. Flamengo enfrenta o Palmeiras fora, né, no próximo domingo. No próximo meio de semana, na quarta-feira, às 9h30 da noite, tem Flamengo e Deportivo Táchira, a última rodada da Copa Libertadores da América, que pode sacramentar o Flamengo à próxima fase da competição. E depois tem o Fortaleza em seus domínios, dentro de casa, 6h30 da tarde, no dia 1º de junho, pessoal. Beleza? Vamos avançando, tem muita coisa pra gente conversar. Pessoas do Flamengo não gostaram da atuação de Matheus Cunha ontem, nesse duelo diante da equipe do Botafogo da Paraíba, principalmente por conta da falha que ele teve no primeiro gol. Entretanto, internamente, o Flamengo entende que o goleiro reserva é ele e que o clube não vai ao mercado contratar goleiro reserva, até porque existem outras prioridades no elenco, como a contratação de 2 pontas, a contratação de um meia para ser reserva do De Arrascaeta, tem a contratação do próprio Jorginho, que não vai ser barata. O Flamengo vai ter que soltar o dinheiro grande para pagar as luvas do jogador, então vamos com o Matheus Cunha no banco até o final da temporada. É um menino gente boa, um cara, pô, não tem o que falar dele agora. Precisa evoluir, né, gente? Isso aí é evidente. Agora, eu vou colocar aqui o meu querido Oclinho da Treta. Vai ter gente aí que vai me chamar de chorão. Que chame. Quem não chora, não mama. Você tem que aprender isso, que o futebol brasileiro ele funciona dessa forma. Se você ficar dando uma de Felipe Luiz, de ir para entrevista coletiva e dizer que não reclama de arbitragem, os caras vão e ó, pô, passa a mão no você. Pegou até mal isso aí lá ele, né? Mas passa a mão. Passa a mão. Vamos lá. Pro próximo domingo, quem apita Flamengo e Palmeiras dentro do Allianz Parque, rapaz, mas vamos lá. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro é o senhor Ramon Abate Abel, árbitro
FIFA, o que não significa porcaria nenhuma, de Santa Catarina. Olha, tava conversando com o Gordola falou um negócio, é verdade. Tinha muito árbitro ruim para eles escolherem para esse jogo. Como o Braulio da Silva Machado, como o Wilton Pereira Sampaio não é tão ruim assim, é um árbitro mediano do futebol brasileiro, mas tinha muito árbitro ruim para eles escolherem. Pois eles escolheram o pior e mais caseiro árbitro que eles poderiam escolher, que é este rapaz chamado Ramon Abate-Abel. O senhor Ramon Abate-Abel, inclusive, que em outrora já apitou Flamengo e Palmeiras dentro da casa do Palmeiras. No ano de 2023, o Flamengo visitou o Palmeiras abriu o placar com um gol do Dudu, e depois o Flamengo empata com o gol do De Arrascaeta, e aí o Everton Ribeiro faz uma jogada, invade a área do Palmeiras, é empurrado pelas costas pelo Richard Rios, ex-jogador da categoria de base do Flamengo. O Ramon Abate-Abel, em cima do lance, não dá o pênalti, não só dá o pênalti, como o VAR tem a pachorra de não chamar o árbitro do campo para rever o lance, né? Então, escolheram e outra, além dele ser ruim, ele é caseiro. Esse cara é caseiro, tem retrospecto de vários benefícios para o Palmeiras, e aí não vou entrar aqui na seara de que ele ajuda o Palmeiras, até porque eu não tenho provas sobre isso, mas é um árbitro caseiro. É um árbitro que, quando ele está sob pressão, ele cede à pressão do estádio. E nós vamos jogar em qual estádio? No estádio do Palmeiras. Então, Flamengo precisa de um trabalho melhor nos bastidores. O que eu sempre digo aqui, o bastidor não é para que você não seja beneficiado. O bastidor é para que você não seja prejudicado. É para que o árbitro que entra em campo pense 1, 2, 3 vezes antes de te prejudicar. Como que é o que acontece para o Palmeiras. Lembram do último árbitro que prejudicou o Palmeiras, o tal do Jean-Pierre? Lá em 2023, quando de fato, dentro da Arena da Baixada, o José Ivaldo, que era lá zagueiro do Atlético Paranaense, hoje em dia ele é zagueiro do Santos, da Vila Belmiro, né, da Baixada Santista, do Pelé, do Neymar, ele dá uma cotovelada no ente, que eu lembro, rapaz, o Jean-Pierre, eu gosto de trazer detalhes aqui, para depois o pessoal falar que não é choro bobo. O Jean-Pierre, ele não expulsa quem deu a cotovelada no Hendrick, ele dá só cartão amarelo, e aí depois esse cara foi limado do futebol brasileiro. O cara só pita jogo de Série B e Série C. Tiraram o cara da primeira divisão do futebol brasileiro. Eu nunca vi isso acontecer com nenhum outro árbitro. O que aconteceu com o Jean-Pierre. Por quê? Porque errou contra o Palmeiras. Então os árbitros têm medo. Tem gente que tem medo de falar isso, mas eu falo. A arbitragem do Brasil tem medo de marcar coisa contra o Palmeiras. E aí me pego o árbitro mais caseiro de todos para apitar Flamengo e Palmeiras. Olha, alguém no bastidor precisa tomar uma atitude. Porque senão vai ser 11... O Flamengo já está desfalcado. Vai ser 11 contra 12. E o Felipe Luiz, na minha opinião, ele precisa parar de arbitragem não faz. De arbitragem não faz. Bom, vamos ver. Vamos ver. Espero que o Flamengo jogue tanto, mas tanto, que não dependa. Eu gosto de falar antes, porque depois, meu amigo, que a vaca foi pro brejo, perdeu, marcou um pênalti ridículo, deu um toque de mão ridículo, aí não adianta chorar pelo leite derramado que tá no chão. Então, eu prefiro falar antes. Pode me chamar de chorão, disso, daquilo, mas enfim, vamos lá. Escárnio. Escolheram o pior
de todos para apitar esse jogo. Vamos lá. Tinha árbitro ruim, mas escolheram o pior. Bom, nação presente no Allianz Parque. Flamengo comprou a carga de 1.700 ingressos para o jogo contra o Palmeiras. A venda começa sexta-feira, dia 23, às 3 horas da tarde no site do clube, com prioridade para sócios torcedores, sobretudo aqueles do Sócio Nação Sem Fronteiras que moram em São Paulo, beleza? Eles possuem prioridade no ingresso. As entradas são para o setor sul superior, portão D, e custam R$ 170 a inteira e R$ 80 a meia entrada para que a nação rubro-negra vá ao Allianz Parque para apoiar o Flamengo para essa vitória lá dentro, que não é impossível. Tô vendo o rubro-negro já jogando a toalha, falar que é impossível. Já botaram o árbitro... Não posso falar isso, não tenho prova. Mas já botaram o árbitro aí meia bomba, né? Já botaram o árbitro meia bomba. Agora a nação vai ter que ir para... Enfim, e vai ir. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ficou no quase. Enzo Fernandes, jogador do Chelsea, revelou em entrevista ao jornalista Gaston Edu que esteve muito próximo de se tornar jogador do Flamengo no segundo semestre de 2022. E ele comentou: no segundo semestre de 2022 eu estive muito próximo de me tornar jogador do Flamengo. As negociações estavam avançadas, entretanto, os clubes não entraram em acordo e eu acabei ficando no River Plate para depois me transferir para a equipe do Benfica. Falou Enzo Fernandes, que foi campeão, né, meus amigos, aí com a Argentina, mais para o final do ano da Copa do Mundo. Enzo Fernandes era jogador do River Plate, estava emprestado lá para o Defensa e Justiça. Flamengo não foi atrás, depois ele voltou, se tornou destaque do River Plate, batedor de pênalti oficial, capitão do River Plate. Aí o Flamengo foi atrás do jogador, já estava, ó, caro pra carilha. Chegou o Benfica e conseguiu a aquisição do jogador, beleza? João Vitor fez 2 ótimos jogos contra o Botafogo da Paraíba na visão da comissão técnica do Flamengo, e o que encantou o técnico Felipe Luiz, entre outros companheiros, né, foi a qualidade da saída de bola, antecipação e a velocidade do jovem zagueiro do Flamengo. Isso tudo tendo apenas 18 anos de idade. Olha, gostei demais do João Vitor também, tem muita margem para evolução. Não foi culpa dele que o Flamengo tomou 2 gols, né? Acho que foi mais desconcentração geral da equipe ali, porque o resultado já estava, né? A vaca do Botafogo já tinha ido pro brejo há muito tempo, e espero ver ele mais vezes dentro do campo do Flamengo, jogando pelo Flamengo, agora em partidas um pouco mais complicadas, né, para ele pegando ritmo, enfim, para ele ver como é que é jogar no profissional, beleza? Danilo falou sobre o gramado de plástico lá do Allianz Parque. Vamos ver o que o Danilo falou. E ele falou o seguinte: eu nunca joguei no gramado sintético, nem sei te falar. Realmente, eu não acredito que jogar no gramado natural é sempre melhor. Realmente eu acredito que jogar no gramado natural é sempre melhor. Essa é a minha opinião. Não tenho nenhum problema em falar isso, mas é o que tem, é o que a gente vai jogar contra o Palmeiras, não é nenhuma novidade. A gente sabia que ia jogar lá, completou o Danilo. De fato, né? É uma vergonha para mim o futebol brasileiro permitir essa mutueira. A FIFA... O que eu acho engraçado é que a dona FIFA, na Copa do Mundo dela, não pode. Não pode ter gramado de plástico, não pode, porque isso, porque aquilo. Agora, no campeonato dos outros, quer que se dane. Vocês querem botar gramado de plástico aí? Que boy, agora no dela não pode. É uma hipocrisia, é uma vergonha, entendeu? Mas enfim, o Flamengo já ganhou lá com esse gramado e não vai ser dessa vez que a gente vai se abater. Vamos lá e vamos tentar buscar essa vitória, beleza? Vamos avançando aí, pessoal.
Zico é contratado pelo Flamengo. Calma que não é pra jogar não, rapaz. O maior ídolo da história do clube de regatas do Flamengo agora é embaixador oficial do Mengão. Zico, a alma rubro-negra, retorna ao clube para representar o mais querido do Brasil e no mundo. Ele é o elo entre a nossa história gloriosa e o futuro que construímos juntos. Um símbolo de raça, amor e paixão e credibilidade. E o Galinho fala: estar de volta é uma enorme emoção. Representar o Flamengo é motivo de orgulho, disse o Galinho. Prepare-se para ver o Zico mais perto da nação, na Flamengo TV, nos jogos do Mengão, em eventos com sócios torcedores e muito mais. Bem-vindo de volta, Zico Galinho de Quintino. Demorou, hein, rapaz? Mas parabéns, bolaça dentro da diretoria do Flamengo, beleza? Segundo o jornal Globo, a não ida de Lohan para a Rússia também teve relação geopolítica. Por conta da situação que vive lá o país com outro país, que no caso é a Ucrânia, o sistema bancário dos russos ficaram bloqueados para operações internacionais. Assim, a falta de pagamento por Lohan fez com que as negociações melassem em cima da hora, galera. Às vezes a gente evita certos termos porque pode acabar dando ruim aqui no vídeo, coisa e tal, mas vocês sabem o que eu quis dizer. Michael deve ser negociado. Flamengo não deve dificultar a saída de Michael na próxima janela de transferências. A tendência é que ele seja negociado após o Mundial de Clubes, apesar de ter sido mantido no início da temporada. O atacante recebeu sondagens do Al Duhail, do Catar, e pode deixar o clube caso chegue alguma proposta considerada vantajosa. Olha, eu também acho que o Michel tem que sair do Flamengo, tem que respirar novos ares. Essa volta dele ao Flamengo não deu certo, tá? É um jogador que eu guardo um carinho muito grande pelo que ele jogou no Flamengo em outrora. Entretanto, a gente precisa entender que não deu certo. Essa volta dele realmente não deu certo e a ver o que vai acontecer aí, beleza? Jorginho fará sua última partida pelo Arsenal nesse próximo domingo contra a equipe do Southampton, da Inglaterra, pela Premier League. Após o último compromisso, o meia resolverá as questões burocráticas com a equipe londrina para encerrar o contrato. Em seguida, ele poderá aproveitar os 4 dias de lua de mel concedidos pelo Flamengo antes de se apresentar oficialmente e assinar com o clube. A tendência é que Jorginho chegue ao Flamengo no próximo dia 6 de junho, galera. Já tá tudo certo, já tá tudo certo. Jorginho já é jogador do Flamengo, vai chegar no próximo dia 6 de junho, muito provavelmente, pelo que eu pude apurar dessa situação. Vamos lá. João Félix ainda interessa ao Flamengo, torcedor rubro-negro. Pois é, o diretor de futebol José Boto aguarda uma posição de João Félix antes de decidir se iniciará conversas diretas com o Chelsea, clube que o português tem contrato até 2031. Atualmente, o meia está emprestado ao Milan até o final da temporada europeia, mas deixará o clube italiano ao lado do técnico Sérgio Conceição, que também deve sair do Milan. Apesar do interesse, a negociação não é nada simples. O alto salário de João Félix é um obstáculo para jogar no Flamengo. O jogador teria que aceitar uma redução significativa em seus vencimentos. Por isso, o rubro-negro também avalia alternativas de mercado, galera. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.